Alô, pessoal! Hoje nós vamos tratar de um novo tema polêmico sobre a segurança pública. Podemos imaginar sobre o futuro das nossas polícias militares. A pergunta é: quando o problema da segurança pública se tornou uma preocupação e um foco no Brasil? Nós podemos então começar exatamente pela expansão do tráfico de drogas no Brasil, e aqui eu vou ser muito resumido, exatamente ali por volta do final dos anos 70, anos 80, quando começa a se descobrir o Brasil como um caminho, uma rota muito interessante para o tráfico internacional de cocaína. Bom, isso tudo está ligado a uma série de outros fatores geopolíticos que eu não posso me estender aqui agora. Mas o certo é que, na medida em que organizações criminosas europeias começaram a descobrir que aqui no Brasil havia uma elite consumidora disposta a consumir muita cocaína e pagar caro por ela, parte dessa cocaína que era transferida dos Andes para a Europa começa a ser deixada aqui no Brasil. A maconha, ela tem um histórico muito mais antigo. A maconha já tem um histórico aí de pelo menos o início do século XX. Acontece que, no decorrer desse processo da implantação dessas rotas no Brasil, foi se negligenciando o problema das nossas fronteiras. É aquela velha história, né? O Brasil nunca vai entrar em guerra, o Brasil é um país pacífico. E, de fato, as nossas fronteiras foram negligenciadas como são até hoje. Isso não quer dizer que não haja algum esforço por parte de algumas instituições policiais no sentido de fiscalizar o que vem por nossas estradas, como a Polícia Rodoviária Federal. Mas isso evidentemente que não é suficiente, e as Forças Armadas não se preocuparam em proteger as nossas fronteiras, fiscalizar as nossas fronteiras. Haja vista também a situação da Marinha do Brasil, que, com todo respeito a essa instituição, mas ela é de uma proporção muito aquém daquilo que é necessário para proteger as nossas fronteiras marítimas. Para quem pensa ainda hoje que o tráfico de drogas e armas é feito apenas através de portos famosos, com rotas e com esquemas sofisticados, muitas vezes flagrados pela Polícia Federal, lê do engano. Muita droga e arma entra ou sai pelas nossas fronteiras através de mecanismos muito mais simples, como barquinhos, escunas, iates. E nós podemos ver muito bem essa negligência com o que poderíamos chamar de uma guarda costeira no Brasil. O Brasil é um país que era para ter, no mínimo, uma guarda costeira bastante sofisticada. Se nós tivéssemos uma guarda costeira sofisticada desde lá atrás, com certeza isso ia contribuir bastante para que, quem sabe, nós hoje não chegássemos ao ponto que chegamos. Assim como também a proteção das nossas fronteiras pela região, principalmente dos Andes. O que foi que resultou de tudo isso? Resultou que essa bomba foi se formando pouco a pouco e caiu no colo das nossas polícias militares. As nossas polícias militares passam a ser chamadas para combater o inimigo dentro do nosso próprio território. Quando, se nós tivéssemos uma fiscalização bem sofisticada e necessária nas nossas fronteiras, também nas nossas fronteiras territoriais com os Andes, também nós teríamos, quem sabe, freado bastante o avanço e a sofisticação dessa situação criminal no Brasil. Mas por que o tráfico de drogas? Será que as pessoas não se perguntam sobre isso? Por que a droga? A droga, ela tem duas características importantes nesse cenário que vai se formando a partir dos anos 60, 70 e 80, como eu já disse, do século passado. Primeiro que a droga, ela tem a expansão da droga, ela tem uma finalidade política. Mas eu não estou aqui falando de política partidária, denunciando um partido, nada disso. A droga, ela tem uma finalidade política no sentido de que ela embriaga as pessoas, de que ela aliena as pessoas. A droga, ela tira as pessoas da atenção com as situações verdadeiras, importantes, necessárias, que toda pessoa deve ter na sua vida. Não só o trabalho, o estudo, mas como também as questões de ordem política, literalmente, estrito senso, político, partidário, etc. Então, uma população drogada, uma população embriagada, ela é muito mais fácil de ser manipulada,
uma população que tem, em boa parte, uma grande quantidade de pessoas que tem como foco satisfazer prazeres instintivos, essa população é muito mais fácil de ser manipulada do que uma população permanentemente consciente, lúcida daquilo que deve fazer, estudando, tentando aprender, tentando entender e, na medida do possível, aperfeiçoar o sistema político e a sociedade no seu todo. Mas, paralelo a isso, vai surgindo também, aí, pelos anos 60, 70 e 80, a cultura psicodélica, a cultura do sexo, droga e rock and roll. E isso era muito importante acontecer para que a situação pudesse realmente se alastrar e a população, boa parte dela pelo menos, ficasse no que eu estou chamando aqui de embriagada, no sentido de não ter o foco naquilo que é importante e real, e sim o foco no consumo de substâncias e outras formas de comportamentos desregrados. Aí vem o segundo motivo. Por que as drogas? Nós podemos ver claramente que o tráfico e o consumo de drogas é uma indústria, não só porque o crime se organizou, organizações criminosas, não. A droga e o tráfico de drogas, eles fazem com que outros setores da economia formal possam lucrar muito, como por exemplo a indústria farmacêutica, como por exemplo a indústria química, a indústria de armamentos. Então existem interesses muito maiores, além do político, como eu falei aqui, para que a droga e o tráfico de drogas se tornassem o centro de todo o problema. Nesse sentido, as gerações anteriores foram se tornando alvo de transformações de comportamento e percepção da vida. Com isso, foi sendo criado um contexto muito propício para uma rebelião geral, para uma sociedade revolucionada no sentido que nós temos hoje. Só para você ter uma ideia, já em meados dos anos 90, já havia sido identificado no Brasil a instalação e a atuação de algumas das principais máfias internacionais aqui no Brasil e agindo com desenvoltura. Será que se as nossas fronteiras estivessem sendo fiscalizadas com rigor, isso teria acontecido? Ou acontecido com a facilidade que aconteceu? Dito isso, vamos para o passo seguinte. Muito importante entender como, a partir dos anos 2000, surgiu um novo conceito de direitos humanos. O conceito de direitos humanos, que está na Declaração de Direitos Humanos de 1948, ele estabelece uma relação muito clara entre indivíduo e sociedade, indivíduo e Estado. O Estado tem que ter limites porque ele não pode violar direitos fundamentais do indivíduo. Mas a partir de final dos anos 90, entrando avassaladoramente pelos anos 2000, uma nova interpretação começa a aparecer e invadir principalmente de forma avassaladora os cursos de direito no mundo todo. Qual é essa nova interpretação? A de que agora o Estado não tem que ser limitado para não violar direitos do indivíduo. Agora, o Estado tem que atuar para proteger minorias reprimidas e discriminadas. Por que é importante dizer isso aqui? Porque o banditismo, o criminoso, o traficante e diversos outros tipos de crimes vão ser incluídos também nessa seara das minorias discriminadas e perseguidas. Daí porque você começou a ver surgir o discurso de que o bandido é vítima da sociedade. Bom, é claro que existe aí todo um manancial teórico de autores revolucionários que vão sendo adaptados e vão trazer todo um suporte teórico, supostamente filosófico, para que essas teorias pudessem ter algum respaldo e legitimação. Sendo assim, logo começaram a aparecer leis, entendimentos jurídicos, de que o bandido precisava ter uma oportunidade que ele não teve enquanto vítima da sociedade. Aqui no Brasil se desenvolveu com muita força o conceito de ressocialização, como se bastasse ser flexível no aprisionamento, que isso já seria o suficiente para o indivíduo voluntariamente se reintegrar à sociedade. Grosso modo, a ideia era de que, uma vez que o indivíduo passou pelas agruras do sistema prisional, ele iria refletir, iria
se voltar para uma vida mais decente, mais honesta e restaurar a sua vida. Mas, obviamente, não foi assim que aconteceu, porque enquanto esse conceito de ressocialização estava se desenvolvendo e sendo implantado, as organizações criminosas já estavam há muito tempo tomando conta dos presídios. Num terceiro momento, se podemos dizer assim, vão aparecendo e ganhando espaço, fama, cada vez mais ONGs que vão atuar no sentido de fiscalizar o trabalho policial. Essas ONGs, podemos aqui dividir em dois grupos que trabalham juntos, trabalham com o mesmo objetivo. As ONGs que iriam defender o desarmamento da população e as ONGs que iriam trabalhar no sentido, como eu disse, de fiscalizar o trabalho policial e criticar o trabalho policial. Ao mesmo tempo, ocorre no Brasil, e não só no Brasil, mas vamos falar do Brasil, algo muito importante, que é a adaptação do conceito de guerrilheiro urbano de Carlos Marighella ao marginal traficante criminoso brasileiro. Então, tudo aquilo que está sendo ensinado no Manual de Guerrilha Urbana de Carlos Marighella passa a ser adaptado a essa marginalidade que já está pronta. Então, bastava deixar essa marginalidade agir com desenvoltura para que o processo revolucionário, partindo da ideia de, primeiramente, uma desagregação do tecido social, pudesse se efetivar realmente no Brasil. Então nós temos hoje 3 discursos que precisam ser observados com atenção. O discurso do desarmamento da população, o discurso da desmilitarização das polícias militares e o discurso da extinção ou desarmamento das polícias militares. Por que esses discursos aparecem? Eu estou aqui tentando resumir o passo a passo da revolução no Brasil. Por que esses discursos aparecem? Porque na medida em que esse novo guerrilheiro urbano já está devidamente organizado, armado e municiado, cada vez mais é menos necessária a atuação das polícias. Você pode achar que eu estou aqui falando um absurdo, mas eu espero que você tenha atenção com o que eu estou falando. Vamos pegar o exemplo da Venezuela, que é um laboratório para toda a América Latina. Então nós temos ali uma situação em que o que poderíamos chamar ali comparativamente de polícias militares se tornou uma Guarda Nacional Bolivariana, uma tropa federalizada pronta para proteger um governo e um sistema de governo caso as Forças Armadas se rebelem ou se rebelassem contra o governo que existe. Além disso, essa Guarda Bolivariana ela vai administrar os coletivos. O que são os coletivos? Os coletivos são exatamente grupos criminosos que se tornaram longamanos desse sistema de governo e que mantêm uma segurança local de bairros e de regiões inteiras de cidade. Se você prestar atenção, isso já está bastante avançado no Brasil, não no sentido desses detalhes que eu estou dando, mas é evidente que grupos criminosos já tomam conta, inclusive, de uma suposta segurança em bairros e regiões inteiras das cidades brasileiras. O que é que está faltando? Está faltando exatamente que esse discurso da desmilitarização, da possível extinção das polícias militares, do possível desarmamento das polícias militares, se torne cada vez mais uma prática. Então, nesse sentido, é que eu disse que estamos caminhando para uma situação em que a polícia militar será vista como desnecessária, porque a população vai estar desarmada, a polícia terá uma outra função, se ela existir, terá uma outra função e aqueles que já estão armados permanecerão armados e farão o trabalho de uma suposta segurança local. Não é à toa que, se você prestar atenção, se fala muito também numa segurança democratizada. Se fala muito também, recentemente você tem visto muito se falar de uma segurança democratizada, de uma segurança popular. Aqui no Brasil isso está muito forte, inclusive vindo de alguns políticos brasileiros. Quem está duvidando do que eu estou falando é porque não está tendo atenção com o que está acontecendo no Brasil há muito tempo. Mas se você quiser duvidar, continue duvidando. Espere só um pouquinho mais. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.